Olá pessoal, tudo bom? Tudo beleza? Tranquilo? Estamos aqui para começar a nossa aula número 9, parte B. Só que eu vou dividir essa aula, parte B, em algumas partezinhas menores aqui, tá? Tá fragmentando um monte, mas tudo bem. Vamos ver do que se trata essa primeira parte aí da aula 9B. Isso mesmo. Então a gente vai falar sobre layouts. Esse é o tema geral da parte da aula 9B. Nós vamos dividir em várias partinhas menores, mas o tema geral é gerenciadores de layouts em geral, tá bom? Então essa primeira parte eu vou mencionar esses gerenciadores de layout, o que são, como funcionam, tá bom? Então vamos lá, vamos começar nossa apresentação aqui, a gente ir adiante. Então é o seguinte, observações iniciais, isso que eu acabei de falar. Nós entendemos na semana passada, nas últimas aulas, como trabalhar com outras plataformas. Então esse é um outro assunto que entrou aqui na aula 9A, que a gente precisava saber, mas a gente já voltou para o Android Studio e para o Android e entendendo como é que funciona mais de perto alguns detalhes de uma aplicação. No caso, o layout, tá? O layout está em todos os lugares, né? Layout no Visual Studio, olha, no Android Studio, ele é construído em XML, como nós já comentamos, embora a gente faz uma boa parte dele no arrasta e puxa, né? Visualmente, no design. Então, nem sempre a gente vai lá digitar código no XML, mas é muito importante saber o que tem por trás de todo aquele layout, porque às vezes nós precisamos ir direto no XML, sim. Certo? Vamos compreender mais a fundo alguns aspectos fundamentais de layout. Para começar, onde tem layout? Em todo lugar tem layout. Então, se eu quiser construir um menu, tem layout. Se eu fizer listas, tem layout. Um layout no cada item da lista, para você ter uma ideia. Se eu quiser fazer uma activity de forma geral, vai ter o layout. Caixas de diálogo, layout. Todos os lugares eu vou montar um layout para que o design, o aspecto visual da minha activity, caixa e etc. fique bonito, elegante e funcional, tá? Isso lembra muito o jeito de montar uma página web. Lembra muito, mas não é igual, é diferente, porque nós usamos uma outra linguagem e um pouco de ideias um pouco diferentes de um layout de uma página web, tá bom? Bom, mas tá aí o que a gente precisa saber. Agora, toda página começa com o tal do gerenciador de layout. O que seria isso? Gerenciador de layout. Bom, um layout possui uma espécie de hierarquia em sua estrutura, e essa hierarquia são elementos visuais que eu vou acrescentando um dentro do outro, por isso a hierarquia. Então tem que começar sempre por um paizão, né? Ou um elemento raiz. E esse elemento raiz, todas as vezes, obrigatoriamente, em uma activity ou em um layout de menu, design, menu talvez é um pouco diferente, mas um layout de listas e qualquer outra coisa, começa pelo tal do gerenciador de layout. O que é isso? Bom, o gerenciador de layout, o objetivo principal dele é criar um container ou criar um espaço inicial do minha activity, onde começa meu aplicativo, mas também dentro dele, como se fosse uma caixa, organizar os elementos, organizar a disposição dos elementos. Será que eles vão ficar um em cima do outro, um do lado do outro? Vão ficar equidistantes? Enfim, tem muitas possibilidades. Os gerenciadores de layout servem para isso. Também eles permitem definir métodos, como eu disse agora, de dispor os componentes que ficarão dentro dele e são o elemento raiz. Bom, tem vários gerenciadores de layouts, alguns entraram em desuso, mas eu vou mostrar para vocês os que estão em uso atualmente e como é que eles funcionam mais ou menos.
Vou começar pelo que ultimamente tem sido o mais utilizado de todos, o Constraint Layout. Esse daqui é o layout padrão, normalmente, para aplicativos, né? Atualmente, o mais usado para definir layouts responsivos com vários tipos de componente. Então, digamos que eu tenha uma tela com vários elementos diferentes um do outro e eu tenho que fazer uma disposição não muito homogênea, talvez. Então, este é o melhor tipo de gerenciador de layout que eu tenho, porque ele vai trabalhar com âncoras. Como é que funciona isso? Então, como você está vendo aí mais ou menos no desenho, os elementos vão ser ancorados um ao outro ou vão ser ancorados nas bordas. Então, aquela parte azul ali que você está vendo serve para isso, serve para você ver aonde que os elementos estão, embora no layout de verdade também dá para ver. Para você ver mas mais limpo, né? Aonde que os elementos estão ancorados ou estão enganchados, por assim dizer. E aí, não importa o tamanho da tela, ele vai continuar com esse gancho aí, certo? Deixa eu tentar mostrar para vocês isso aqui um pouco, diretamente aqui no Android Studio. Até para isso, eu tô com aqui um projeto aberto e esse projeto tem uma activity já com alguma coisa aqui. Então eu não vou usar essa activity, vou criar uma nova dentro do mesmo projeto. É até bom porque isso aqui é uma coisa nova para vocês aprenderem a fazer. Como adicionar uma activity ao projeto? Vai ter uma aula sobre isso, mas adiantando aqui, você vem aqui no Project, na pastinha app, clica com o botão direito, não vai dar para você ver as listinhas aí, mas vai ter aqui um New, embaixo tem Activity, aí você escolhe um tipo de Activity. Pode também mostrar aquela Gallery, que você viu a primeira vez quando você criou a primeira Activity no projeto. Mas eu vou criar uma Activity vazia, né? Então é o Blank. Deixa eu achar ela aqui. Blank Activity. Não quer deixar eu criar uma Blank. Tudo bem. Então eu vou criar uma Basic. Eu vou entrar na galeria aqui. Isso. Na verdade é Empty Activity. Vou chamar ela de Test Layout. Test Layout. Muito bem. Finish. Já vai aparecer para vocês aí a nova Activity. Apareceu, começa pelo Java, né? Começa aparecendo pelo Java, apareceu aqui também, ó, Test Layout. E a parte de design dela aparece aqui também, já fica aberto. Tá vazio. Bom, como eu disse, quando você cria uma nova Activity, sim, normalmente, uma Activity em branco, né? Ela já vem aqui, ó, Constraint Layout. Então, é obrigatório o gerenciador de layout, que é o elemento raiz. Nem que não tenha nenhum outro elemento, pelo menos esse vai ter. Certo? Bom, só para você ver, vamos alternar aqui, ó, para Code, para você ver, ó, o que tem dentro do código XML. Só tem a tag avisando que é um código XML e uma tag inicializando o Constraint Layout. Tá vendo? Só tem ele aqui na tela. Inicializa e finaliza. E tudo que vier agora daqui para frente, como ele é o elemento raiz, vai estar dentro desse cara aqui. Certo? E aqui tem algumas outras definições, né? Então quando eu defino que ele é o elemento raiz, tem aqui umas definições aqui de esquemas. Então, essas três linhas aqui, aliás, pulou para cima, não sei porquê. Não precisa, poderia ficar aqui embaixo. Tá tudo dentro da tag de abertura do Constraint, tá? Então aqui dentro tem esquemas. Aqui dentro está dizendo que ele vai ficar no algumas definições, né,
do layout como altura e largura. Match Parent significa que ele vai encostar na tela. E está dizendo quem é o context dele, no caso o arquivo XML, o arquivo Java, que é o test layout. E aí aqui dentro eu vou colocar os elementos que eu preciso, tá? Então esse daí é o constraint layout. Como eu disse, como é que funciona o constraint layout? O constraint layout funciona com ganchos, bom, chamado constraints. Então qualquer elemento que eu colocar, por exemplo, um botão, você coloca ele aqui e acha que ele já está no lugar. Não está. O que acontece é o seguinte: existe um posicionamento para design, para desenvolvimento. Então, quando eu coloco o botão aqui, ele me posicionou apenas para eu, como desenvolvedor, saber mais ou menos a localização dele. Mas na hora de executar esse programa, esse botão vai parar aqui, ó, na posição 00, aqui em cima, onde a seta está mostrando. Mas não é isso que eu quero. Então, para que isso não aconteça, eu preciso criar os constraints, que são os ganchos. Então, onde que eu posso enganchar ele? Eu posso enganchar ele nas laterais, no caso aqui não tem outra possibilidade, porque ele é o único elemento além do raiz, então as laterais são o próprio constraint. E aí eu posso fazer isso por aqui, ó, como a gente já fez muitas vezes, né? Então eu posso vir aqui e fazer um posicionamento, no mínimo 2, vertical e horizontal. Então, ó, com esses dois posicionamentos, o que eu tenho aqui é uma certa responsividade. Por quê? Porque eu posso virar essa tela e ele vai manter essa proporção de espaço aqui, pixels ou dot pixels, 96, 92. Eu posso ter um outro tipo de tela, um maior talvez, né? Por exemplo, um tablet, e ele vai manter 96, 92, né? Claro que daí o tamanho não aumenta. E outros tipos de... Claro que se eu colocar um relógio, aí o botão ficou enorme, né? Enfim, vamos voltar para o nosso pixel aqui. Muito bem, então aqui você consegue ir vendo tipos de telas, né? Agora, existem também outras formas de você posicionar dentro do constraint layout, né? Porque se você clicar com o botão direito aqui, ó, eu posso tirar as constraints e posso querer fazer algum tipo de constraint, por exemplo, centralizar. Constraint, organize, posso expandir e centralizar. Quero centralizar horizontalmente. Aí ele centraliza. Ele criou também uma constraint, mas não é uma constraint do mesmo tipo. Se a gente olhar aqui o code, a gente vai ver, ó, que ele criou o botão aqui e dentro das características do botão ele colocou altura e largura, mas colocou algumas constraints também, ó, layout constraint end to end, horizontal to start, e isso aqui é o do editor. Isso aqui até pode pagar depois. A gente usa porque o editor serve para o desenvolvedor saber onde o botão está, mesmo que seja que ele não tenha constraints. Certo? Agora, quando eu coloco um outro elemento aqui, a princípio, ele pode ser posicionado em qualquer lugar, mas ele vai precisar de constraints também. Quando o elemento está aqui por baixo, por exemplo, a constraint pode ser o elemento de cima. Tá vendo? Então eu agarro ele um no outro. A lateral pode ser a lateral mesmo, né? Mas se eu não quiser também, eu poderia fazer com que esse elemento, ó, posso eliminar esse constraint de cima e puxar aqui, ó. Eu posso puxar com, ó,
Esse botão até pode continuar aqui mesmo, centralizado, como ele estava. E eu posso vir aqui e puxar a constraint com o mouse. Ó, eu quero que o constraint desse cara seja aqui em cima. Pode. Aí eu puxo ele aqui. A constraint desse aqui está só na lateral. E aqui em cima também. Pronto. E esse cara aqui está na lateral em cima. Tá vendo? Ó, eu vou conseguindo enxergar as constraints assim. Bom, com isso eu consigo ajeitar as coisas no meu constraint de praticamente de qualquer maneira diferente. Bom, é muito detalhe, né? Eu queria mostrar como funciona o gerenciador de layout apenas, então por isso eu vou tocar adiante aqui a minha apresentação. Este é o Constraint Layout. O próximo layout que eu quero te mostrar é o Linear Layout. O Linear Layout é muito simples. Organiza os elementos um embaixo do outro, ou em cima do outro, se você preferir, ou um ao lado do outro. Isso depende da orientação. Eles são ótimos para montagens rápidas de layout ou para sub-elementos compostos. Como assim? Porque eu posso colocar agora um gerenciador dentro do outro. Por exemplo, digamos que eu mantenha como raiz o meu Constraint Layout. Mas o que eu posso fazer aqui é o seguinte: eu posso, dentro do meu Constraint Layout, vir aqui em Layouts e colocar um Linear Layout horizontal ou vertical. Por exemplo, horizontal. Vou colocar ele aqui. Olha lá, ele encaixou aqui embaixo do botão. Eu posso até querer colocar um constraint nele aqui também. Ó. Colocou um constraint no botão. Só que aqui ficou muito pequeno, então eu distancio um pouco mais aqui. 32. Pronto. Eu não preciso colocar na lateral, porque ele está meio match parent. Na verdade não está não. Ele está com... Aqui ele está com a largura. Agora sim. Agora está match. Só que daí eu preciso fazer com que ele grude nas laterais. E dar um espacinho aqui de 2, talvez. Você já fez isso, né? Pronto. Então aqui eu tenho um outro layout embaixo. Se eu colocar agora elementos aqui, por exemplo, botões, botão, agora eu estou colocando dentro do layout. Tá vendo que eu falei para vocês que tinha uma hierarquia? Olha aqui, ó. Constraint Layout é a raiz. Dentro do Constraint Layout eu tenho um botão, outro botão e um Linear Layout. E já aquele outro botão que eu coloquei agora, ele está dentro do Linear Layout. Então, se eu colocar botão um atrás do outro, olha lá, tá vendo? Ele vai reorganizando automaticamente, né? O tamanho que ele ficou, tudo, não foi eu que defini. É porque ele está dentro de um Linear Layout. Então, ele vai conseguir gerenciar para mim isso daí de forma linear. E esse Linear Layout que eu coloquei aqui está com orientação horizontal. Mas eu posso mudar também. Então, eu venho aqui, ó, no Linear Layout e mudo de horizontal para vertical. Então, aí agora os botões ficaram um em cima do outro. Ah, mas agora o botão não ficou esquisito. Aí eu tenho que organizar o botão novamente, porque ele ficou realmente... a altura e largura dele não ficou legal. Eu teria que colocar a altura wrap content, match parent, e a altura dele, wrap content. Aí ficou desse jeito para caber no Linear Layout, né? Se eu quiser que o botão fique mais baixo, largura. Se eu quiser que esses botões fiquem mais baixo, então eu não posso ter um Linear Layout que está docado embaixo. Então eu venho no Linear Layout e coloco a altura dele, Wrap Content.
Aí ele vai ficar do tamanho que eu preciso. Certo? Então esse é o Linear Layout. É útil, muito útil, porque às vezes você precisa colocar elementos um em cima do outro mesmo, dentro de uma outra possibilidade aí. Muito bem, agora vamos falar sobre um outro carinha aqui. Frame Layout. Bom, esse Frame Layout talvez seja o mais simples na forma de organizar elementos. Os elementos dentro de um Frame Layout podem estar em 9 posições do layout. Por quê? Porque eu tenho 3 posições verticais e 3 horizontais. Então a ideia é que eu tenho, por exemplo, horizontalmente esquerda, direita e centro, e verticalmente eu tenho topo, parte de baixo, eu não lembro como fala em português, bottom, né, em inglês, e centro, certo? Então como seria isso? Vamos dar uma olhada lá. Então, ó, vamos até apagar uns elementos aqui para a gente ver novamente. Para eu não apagar o elemento raiz, eu vou colocar um Linear Layout. Aliás, eu vou colocar um Frame Layout dentro do Constraint. Né? Então o efeito é o mesmo. Mas ele poderia também ser o elemento raiz, tá? No caso desse Frame Layout aqui, ó, se eu colocar aqui 0 e aqui 0, e eu posso ou Wrap Content. É difícil porque não tem nada dentro dele. Vamos criar ele com um tamanho aqui, né? 500 é muito grande, é muito grande. 120, muito pequeno. Olha lá, olha o Frame Layout, ficou pequenininho ali agora. Vamos expandir ele aqui, só para a gente entender. Aí está o Frame Layout. Bom, se eu colocar botões dentro dele agora, que é o que eu quero mostrar para você, vou colocar um botão aqui. Olha lá, ele vai lá para cima automaticamente. Se eu colocar mais um botão, ele vai para o mesmo lugar. Tem 2 botões agora em cima do outro. Por quê? Porque no Frame Layout eu não defino a posição dele, é o próprio Frame Layout. Então o que eu tenho que fazer? Para cada elemento, por exemplo, aqui tem 2 botões. Vou pegar esse primeiro aqui. Eu defino o posicionamento dele. Muito simples. Então, ó, eu vim aqui no botão e digo onde ele deve ficar. Deixa eu achar aqui os... Ó, o que dá pra fazer é o seguinte, dá pra clicar com o botão direito e ele vai ajudar você, ó. Você não tá vendo aí, né, mas... Se eu colocar aqui o mouse... não deixou eu fazer isso, não. Deixa eu achar ele aqui então mesmo. Tem que ser aqui mesmo. Typeface, Color, Alpha, Link... É porque o Linear Layout não fica... Os posicionamentos não ficam tão disponíveis. Tem que procurar aqui. Tem que achar aqui. Scroll, Shadow, só um segundinho. Scale, não é. Layout. Aqui, ó. Esses caras aqui, ó. Layout Gravity. Aqui. Então é aqui que eu defino Layout Gravity de cada elemento. Então por isso que eu falei, tem 9 posições. Eu quero que fique no bottom, center, por exemplo, center,
Olha lá. Então ele ficou no centro. Eu quero que fique no início. No início. Right. Aí já não tem como ficar no início e no right ao mesmo tempo. Right. Posso usar o left também, ó. Aí vai para o outro lado. Então esses são os elementos, são os posicionamentos horizontais. Eu posso também colocar no end, que também é horizontal. Ou eu posso colocar no bottom. Bottom, primeiro aqui. Então tá bottom center. Se eu tirar o center, ele vai para esquerda. Mas eu posso forçar ele para direita. E assim por diante. Então eu posso basicamente posicionar em 9 lugares. Por exemplo, eu quero posicionar ele aqui, ó, no topo direito. Então o que eu faço? Direito já tá. Eu só preciso tirar o bottom e aí ele vai pro topo. Mas se quiser garantir, aperta o topo aqui. Ah, eu quero posicionar ele aqui. Aqui, ó. Então é right, não, é left, center. E aí vai pro centro. Tem dois center, né? Center horizontal. Claro que daí não foi porque tá no left. Então tira o left e vai pro center. Se center, já center. Mas se for específico horizontal, aqui. Olha lá. Então são várias definições que você consegue fazer. Muito bem. O que mais? Sobre gerenciadores de layout, tem mais até, mas esses são os mais utilizados. Depois eu tenho o grid, tem outras coisas aí. Agora, além dos gerenciadores de layout, eu tenho também os containers, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui, comentar sobre eles rapidamente. Containers, o que seria isso? Os containers servem para organizar componentes na tela, mas eles não organizam os componentes internamente. Quer dizer, é mais para disponibilizar a forma como os componentes vão ficar dentro da activity. Então eu tenho, por exemplo, o scroll view, que eu vou falar um pouquinho mais dele, então vou pular aqui, mas eu tenho o tab layout, que organiza o activity em tabs, ou seja, em abas. Eu tenho o recycler view, que a gente não conheceu ainda, mas ele organiza em listas, como se fosse um list view, um pouco mais sofisticado, organiza em tagzinhos. Eu tenho o card view, que organiza em cartõezinhos, então ele faz com que o meu layout tenha cartõezinhos disponibilizados na tela, né? Aqui já um exemplo do scroll view. O que é o scroll view? Na verdade, o scroll view, que pode ser horizontal ou vertical, serve para permitir rolagem. Então eu posso ter uma tela muito longa, lateralmente ou verticalmente, e aí eu preciso de rolagem, e às vezes a rolagem não é automática. Então eu preciso colocar esse scroll view. Alguns componentes já possuem scroll view embutido, mas aí serve só para ele mesmo, né? No caso no list view, por exemplo. Vou mostrar aqui para você. Aqui no Android. Então, por exemplo, digamos que este layout vai ficar, eu percebi que ele vai ficar muito comprido. Eu quero que toda a tela role. O que eu faço? Então, ó, esse frame layout teria que estar dentro. O constraint layout mantém-se no lugar. Então eu venho aqui em containers e coloco um scroll view. Onde? Aqui, ó, embaixo do constraint layout, dentro do constraint layout. E aí esse frame e todos os outros elementos vão ter que ficar dentro dele. Ah lá. Agora o detalhe é o seguinte, ele já vem com um linear layout dentro dele. Então aí você tem que colocar dentro dele. Ah lá. Certo? Claro, depois se eu quiser organizar
de outras formas, eu posso, porque eu posso colocar dentro do Linear Layout um outro Constraint Layout e organizar de forma igual ao Constraint novamente. Aqui ele está dando uma reclamadinha. O Frame Layout ou o Linear Layout Parent não está em uso. Tem que acertar aqui. Esse é o scroll. Não dá para ver o scroll aqui agora, teria que executar o programa para ver. Mas ele rolaria se tivesse muitos elementos aqui, como a gente viu ali no exemplo. Outros containers que eu mencionei, tem aqui, ó, Cycler View, a gente não vai usar agora. Até o Spinner é considerado um container. Card View, para fazer cartõezinhos. E outras coisas mais aí. Beleza? Bom, é o seguinte, essa parte da aula está finalizando aqui. O objetivo dela era falar sobre os gerenciadores de layout mais usado atualmente, Constraint. Mas dá para usar outros também. A gente aplica isso em qualquer layout, até layout de outras coisas também que a gente vai ver mais para frente, tá bom? Agora, eu queria saber como não só posicionar o elemento, mas como fazer ele ficar mais largo, mais curto, mais estreito, mais alto, com a fonte maior, menor, mudar tudo isso aí, mudar esses layouts todos aí. Então, a gente na sequência vai continuar outras partes dessa aula aqui falando sobre esse assunto. Então, essa aula não acabou ainda, tá? Não está interrompido. Mais tarde, assista a outras partes aí. Valeu!